Ok, gente, então, essa semana aqui pela manhã nós vamos trabalhar com esse tema, dinâmica da personalidade, ok? Essa é uma elaboração, esse estudo é uma elaboração que eu fiz do livro do Bruce Thompson, Paredes do Meu Coração, ok? O texto base, inclusive, para o título desse estudo é Jeremias 4, versos 18 e 19. Se você quiser, você pode acompanhar comigo. A Bíblia fala assim: o teu caminho e as tuas obras te trouxeram essas coisas. Esta é a tua iniquidade que de tão amargosa te chega até o coração. E aí vem então o lamento do profeta: ah, meu coração, eu me encontro em dores, as paredes do meu coração se agita, não posso calar. Como a gente tem mostrado, muitas vezes o que ocorre com Jerusalém, com Israel, isso tudo é uma figura do que se passa também na nossa alma, não é? É interessante, o contexto do livro de Jeremias, esse livro profético, é o contexto de um povo, uma nação que estava na eminência de ir para o cativeiro, serem desterrados, não é? E aqui então vem esse lamento do coração de Deus, não é? Às vezes as pessoas falam assim, conhecem Jeremias como profeta chorão, não é isso? Mas na verdade não é Jeremias que é chorão, é Deus que é chorão. Era Deus quem estava chorando, não é? A tristeza em relação ao que estava acontecendo com a nação. Então vem aqui um clamor, e essa denúncia: olha, vocês chegaram nesse ponto por causa das suas iniquidades, que se tornaram amargosas. Então, isso aqui tudo traz uma figura de um coração engaiolado, aprisionado, um povo que ia para o desterro, para o cativeiro. O som da trombeta, o que quer dizer esse som da trombeta? Era o som da guerra. Eram os babilônicos que já estavam às portas de Jerusalém, fazendo aquele cerco que durou quase um ano, que por falta de comida as mães começaram a comer os filhos umas das outras. Você tem ideia do desespero que foi? Praticamente todos os homens morreram, os poucos que sobraram, junto com toda a população, foram levados por exílio, não é? Então, essa é a situação, essa situação reflete a realidade de muita gente, muitas pessoas que estão realmente com o coração emparedado por causa das iniquidades, o coração em dores, um juízo eminente, de repente, para acontecer na vida daquela pessoa. Então nós vamos entender, não é? Como é que esse processo de desterro, de juízo, de exílio, é construído na realidade de uma pessoa, ok? É interessante que a base de tudo isso, nós vamos entender, é como nós lidamos principalmente com as cargas de rejeição, não é? Todos nós estamos no mundo, e quem é o príncipe desse mundo, pelo menos por enquanto? É Satanás, não é? E quando a gente fala mundo, nós não estamos falando só do cosmos, não é? O mundo físico, mas nós estamos falando de um sistema que Satanás tem vomitado, imposto sobre essa sociedade, um sistema de muita rejeição, comparação, não é verdade? E a maneira como você se relaciona com tudo isso pode dar rumos totalmente diferentes para a sua personalidade, não é? Então tem um princípio que eu acho muito tremendo, quando a Bíblia fala lá no Salmo 118, 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, o principal pedra de esquina.
quando a Bíblia fala sobre o Messias, lá em Isaías 53, verso 3, fala assim: o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Olha só, gente, por incrível que pareça, Deus tem um caminho de vitória através das rejeições que nós sofremos ao longo da nossa vida. Deus tem um caminho de vitória. Nesse texto, o salmista, se referindo ao Messias, não é? Salmo 118, 22, ele está explicando esse princípio fundamental da vida. Jesus, ele foi talhado pelas rejeições que sofreu. Ele foi a pedra rejeitada pelos edificadores. Mas a forma como ele lidou com a rejeição que sofreu, sujeitando-se a Deus, perdoando os homens, o estabeleceu na mais elevada posição de autoridade que alguém pode chegar. Então, olha só, é um paradoxo, gente. Como é que você chega nos lugares mais altos que Deus planejou para você? Espiritualmente falando. Como é que você reina com Deus? A Bíblia fala, se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Essas coisas são bem paradoxais. Então a Bíblia fala sobre Jesus. Como é que foi realmente a escola do caráter dele? A Bíblia fala, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. É o que o escritor de Hebreus fala. Era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Não fizemos dele caso algum, é o que revela Isaías. Pedro, que conviveu com Jesus, olha o testemunho que Pedro dá. 1 Pedro 2, 23. Sendo injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Assim sendo, nós entendemos, gente, que ninguém atinge a plenitude do propósito de Deus sem aprender a conviver vitoriosamente com as cargas de rejeição, as cargas de injustiça, as cargas de traição, de abuso, seja lá o que foi que você tenha sofrido. Então essa, gente, é a famosa escola do quebrantamento, na qual o Espírito Santo matricula os verdadeiros discípulos. Esse quebrantamento de amortecer, vencer, perdoar as cargas de rejeição, é o que nos coloca nessa posição de cabeça de esquina, fundamento na vontade de Deus. Então, o nosso objetivo, gente, não é só tratar com os traumas do passado, que nos prendem em problemas presentes, alguns deles seríssimos, mas encorajar cada pessoa a uma convivência vitoriosa com as rejeições presentes e futuras, que certamente nós vamos sofrer. É possível que alguns que estão aqui hoje, você está passando, olha, você está sendo vítima de muita hostilidade, de muita rejeição. Às vezes tem pessoas querendo boicotar você, o seu ministério. Não é verdade? E pode ser que você vai sair daqui e você vai enfrentar rejeições injustas. Nós estamos falando hoje aí sobre Neemias, foi o que ele estava passando. Falsas acusações, intimidações, não é? O cara querendo acertar a vida dele, restaurar os limites da sua vida e vindo realmente todas aquelas injustiças. Então, o propósito não é só lidar com as rejeições do passado. Entende? Precisamos de lidar com as rejeições do passado? Precisamos. Mas mais do que isso, olha, se você quer chegar nos lugares mais altos que Deus tem para você,
Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que aprender isso. Como conviver vitoriosamente com cargas de rejeição e injustiça. Como lidar, como amortecer esses choques. Como construir um estilo de vida proativo e não reativo. Como amortecer essas cargas. E realmente não reagir, mas agir em virtude dos valores de Deus na sua vida. Então esse é o propósito, não é? É nesse objetivo que realmente nós queremos chegar. Então, olha só, vamos tentar fazer uma elaboração de como essas coisas funcionam, não é? Existem dois tipos básicos de crises que as pessoas normalmente enfrentam, não é? Ou dois tipos de obstáculos que podem nos derrotar, não é? Primeiro são esses desafios externos, a gente considera assim como sendo os desafios externos, as crises circunstanciais, que se baseiam nesses desafios momentâneos externos. Por exemplo, vamos dizer, se você tem um chamado missionário, de repente você vai ter muitos desafios no aspecto financeiro, no aspecto cultural. Vamos dizer que Deus te chama para uma outra nação, para um povo lá na China. Então você vai ter que enfrentar barreiras culturais, barreiras linguísticas, não é? Desafios financeiros, desafios nos relacionamentos, pressões, certas pressões emocionais que circunstancialmente vão acontecer. Então, são os desafios externos. Tudo na vida vai demandar isso. Ou se você está pastoreando uma igreja, também você vai ter muitos desafios externos, ok? Que fazem parte ali do dia a dia. Agora, veja bem, gente, essas crises circunstanciais, é isso que realmente nos para na vida? Normalmente não, não é? Normalmente não, mas é uma realidade. Trazendo isso até para aquilo que nós estudamos no livro de Josué, quando eles tiveram que entrar na terra prometida, era a terra da promessa, sair do deserto e realmente tomar posse daquela terra que Deus prometeu, que emana leite e mel, o lugar onde as promessas vão se cumprir, e eles chegaram diante daquela terra pela primeira vez, eles se depararam com o quê? Com muitos desafios externos, literalmente falando. Tinham lá cidades fortificadas, algumas delas com muros até os céus, a Bíblia fala. Não é? Haviam lá povos terrivelmente belicosos, haviam os gigantes, os enaquins. Então, haviam realmente muitos desafios externos. E isso faz parte, gente, porque do ponto de vista de Deus, isso serve para estimular a nossa fé e a nossa obediência. Por que Deus permite certos desafios externos? Para estimular a nossa fé. Não é? Eu falo, muita gente que quando vem fazer IFOL, às vezes o cara está naquela dificuldade financeira, e sempre tenta transferir assim, a dificuldade dela para a gente. Não pode dar uma bolsa, não pode dar um desconto. Falo, querido, a IFOL já começou. Você não está entendendo, já começou, exercita a sua fé. Não é? Se você não pode realmente, vamos dizer, em Deus traspassar essa dificuldade, se você não consegue correr com os que vão a pé, como é que você vai correr com os que vão a cavalo? Se no tempo da seca, não é, você já está assim, achando difícil, e quando vier a enchente do Jordão? Então essa é a questão. Os problemas externos. O outro tipo de obstáculo
também que a gente precisa de considerar são os problemas internos, os problemas interiores, que nós consideramos como as crises não só circunstanciais, mas as crises existenciais, que vêm de um estilo de vida baseado em medo, incredulidade. E o que a gente observa é que essa plataforma de medo e incredulidade, que muitas vezes se estabelece na nossa personalidade, tem a ver com muitas cargas de rejeição. Isso então vai gerando, vai produzindo alguns bloqueios internos permanentes, não é? Então, os problemas interiores, que têm muito a ver com estruturas de incredulidade. É quando a pessoa mergulha, então, nessas crises existenciais, começa a perder o sabor pelos desafios da vida. Qualquer dificuldadezinha a pessoa já se desmonta, já se desmorona, não é? Então, é importante nós entendermos que, na verdade, quando você coloca os desafios externos e os problemas internos, o que realmente nos derrota, gente, o que realmente nos para, não são os desafios externos, mas são os problemas internos. É isso que realmente nos para. Se você, voltando àquele contexto lá de Josué, o povo entrando na terra prometida, e nós sabemos como que aquela primeira geração fracassou, exceto Josué e Calebe entraram na terra. E lá na frente, no livro de Deuteronômio, Moisés fazendo uma retrospectiva, no verso 32 do capítulo 1, ele fala assim: mas nem por isso crestes ao Senhor vosso Deus. Então, depois de tudo que Deus havia feito, a maneira como Deus os tirou do Egito, a maneira como Deus os sustentou no deserto, não é? Nem assim eles creram. Então Moisés deixa bem claro que, na verdade, o que derrotou o povo de Israel, o problema que realmente os parou, não foi que os inimigos eram muito maiores do que eles, não foi porque as cidades eram extremamente fortificadas e não tinha como transpor aquelas muralhas. O problema não foi o tamanho dos gigantes, não foi nada disso que, na verdade, fez o povo de Israel sucumbir, aquela geração inteira morrer no deserto. O que fez aquela geração morrer no deserto? Incredulidade. Medo, incredulidade. E se você observar bem na sua vida, dentro de muitos desafios que Deus tem te dado, na verdade, o que tem te parado, o que tem te impedido, não são essas dificuldades externas, não é porque você não tem dinheiro, porque você não tem recursos, não é? Entende? Não é porque, mas eu não consigo falar esse idioma, não é? Ou esse desafio é muito grande para mim. Não é isso. O que na verdade tem te derrotado é medo, incredulidade. Então essa é uma linha de ação do inimigo: medo, incredulidade, desobediência e fracasso. Em Deuteronômio 1:35, esse é o resultado, quando Moisés fala, mas nem por isso creste ao Senhor vosso Deus. Depois ele fala, nenhum dos homens dessa maligna geração verá essa boa terra que jurei dar a vossos pais. Gente, o que nos impede realmente de ver e desfrutar desse propósito maior de Deus para as nossas vidas? Incredulidade. Então, é certo que os filhos de Israel herdaram a terra de Canaã, mas não aquela geração.
por causa da incredulidade, não é? Então, sob essa perspectiva dos desafios da vida, o que mais nos derrota não são as dificuldades externas, os problemas, as crises circunstanciais que nós enfrentamos, mas as barreiras internas, que impõem, muitas vezes, um quadro crônico de fuga e desistência. E dessa forma, a pessoa, gradativamente, vai perdendo realmente esse sabor pelos desafios da vida, tornando-se apática, depressiva. Então, essa paralisia da fé, invariavelmente procede de uma plataforma de inferioridade e rejeição, que é o que nós vamos tentar, então, elaborar aqui, não é? E eu creio que muitos de nós, realmente, precisamos retomar um exercício de fé. A fé é uma musculatura, precisa de ser exercitada, não é? E Deus está sempre permitindo que a gente faça das dificuldades, dos desafios, uma oportunidade de exercitar a nossa fé. Então vamos entender algo aqui que é bem importante, gente. Antes da gente, na verdade, aprofundar nessa questão da rejeição, deixa eu te dar uma visão aqui que eu acho que é bem importante sobre o aconselhamento. Esse quadro aqui, ele estabelece 2 eixos e 4 quadrantes. Em cada quadrante desse, você vai ter um tipo de pessoa, ok? Você tem pessoas aqui, não é? Você tem pessoas aqui, tem pessoas aqui. Nós temos pessoas aqui em todos esses quadrantes, né? Então nós temos, quando você trabalha com aconselhamento, você tem 2 eixos que são bem importantes. O primeiro é a condição do ambiente, que é o eixo horizontal, e o segundo eixo, que é o vertical, é a resposta da pessoa. Então, a condição do ambiente que a pessoa está, pode ser um ambiente de pouco estresse, que vai de 0 até 100. Um ambiente de muito estresse. Então, aqui você tem um ambiente sadio, tranquilo, e aqui você tem um ambiente emocionalmente tóxico, não é? Estressante, sobrecarregado. Obviamente, quando você recebe uma pessoa que vem para o aconselhamento, alguns vêm desse extremo, é ou não é verdade? O cara foi criado numa família abençoada, tranquila, não é? Ajustada, um ambiente sadio. Mas também recebemos pessoas que elas vêm de um ambiente ou estão num ambiente altamente estressante, altamente tóxico. Então, isso é importante, isso vai afetar a maneira como a pessoa está construindo a sua personalidade. Vai, não é? O ambiente. É o aspecto sistêmico da vida. Nós somos um resultado, querendo ou não, de um sistema familiar, não é? De uma cultura espiritual, emocional e etc. É o princípio da corresponsabilidade, né? No eixo vertical, nós temos a resposta do indivíduo, a resposta pessoal. Como eu respondo aos desafios da vida? Tem pessoas que vêm respondendo de maneira totalmente o quê? Imatura, ok? Uma resposta bem ruim a qualquer desafio, como pessoas que
respondem de maneira muito madura. Então, nós temos uma escala aqui de 0 a 100. Ok? Então, nós temos aqui a qualidade do ambiente e aqui a resposta do indivíduo. Então, vamos definir 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é o que a gente chama a pessoa estável. A pessoa estável. E ela está nesse quadrante de um ambiente que tem uma qualidade melhor, pouco estresse, um ambiente sadio, tranquilo, e que vem respondendo aos desafios da vida, às questões da vida de forma madura. Então, essa é uma pessoa estável. É uma pessoa estável. Ela necessita de pouca ou quase nenhuma ajuda, não é? Muito pelo contrário, ela começa a ser resposta para outros, não é verdade? Pessoa tem uma família bem estruturada, ela é uma pessoa bem suprida, responsável, uma pessoa de alta funcionalidade. Inclusive, aqui na IFOL, nós visamos muito esse tipo de gente, porque essas pessoas são as principais candidatas a multiplicar esse ministério, é ou não é verdade? Então, são as pessoas que já estão resolvidas, que já têm uma bagagem, pessoas que funcionam bem, e essas pessoas facilmente vão ajudar outros. O segundo tipo de pessoa, ela está aqui num ambiente que é sadio, tranquilo, vieram até de um ambiente bom, ok? Considerado bom, pouco estresse, mas elas agem ou reagem de maneira ruim, imaturamente, não é? Então, a gente define essa pessoa como uma pessoa imatura. É aquela pessoa que tem a tendência a ser muito passiva, aquela pessoa que qualquer coisinha ela reage com agitação, fica perturbada, é instável, se autocondena ou se coloca sempre na posição de vítima. Pode ser que foi uma pessoa muito adoecida pelo paternalismo, aquilo que nós falamos, gente, a diferença entre paternidade e paternalismo. Não é? Quando você realmente não coloca limites, você está produzindo delinquência. E esse é o problema do paternalismo. O paternalismo não coloca limites. Você fica tratando o seu filho adulto como se ele fosse uma criancinha, bajulando ele. Você não responsabiliza. Quando você tira a responsabilidade do discipulado, da criação de filhos, vem o paternalismo. Então, é esse tipo de gente matura. Essas são as pessoas que mais procuram aconselhamento. São essas pessoas aqui. As pessoas que mais frequentam as salas de aconselhamento. O terceiro tipo de pessoa vem desse quadrante, onde a pessoa está num ambiente tóxico, emocionalmente tóxico, um ambiente bem estressante, com muitas dificuldades, não é? Porém, apesar de estar num ambiente tóxico, a pessoa reage como? De maneira madura. É uma pessoa resiliente, que se recupera prontamente. Então, aquela pessoa que, por mais que ela toma paulada, ela está ali firme, numa boa. Isso é resiliência, não é? Ela enxerga os desafios com bons olhos, não deixa o seu humor se abater, é uma pessoa alegre. O ambiente é tóxico, porém, ela é apta para responder com maturidade. Então, a forma de reagir é a chave para vencer os fatores tóxicos. Você pode estar num ambiente complicadíssimo e ainda ter uma atitude assim?
madura? Pode, não é? É um homem chamado, eu esqueci o nome, eu sei, o sobrenome dele é Pauli, mas esse cara, ele fez uma das declarações mais poderosas que alguém pode fazer. Ele disse assim: ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Agora, veja bem, não foi em qualquer circunstância que esse cara falou isso. Quem foi esse homem? Vítima do regime nazista. Ele viveu anos num campo de concentração. E o cara falou: não, eu não vou me tornar como esses nazistas. Ninguém pode me ferir sem o meu consentimento. Então, essas são as pessoas maduras, não é, que também têm um grande potencial de ajudar outros. A gente observa que a questão de ajudar outras pessoas tem muito a ver com a resposta do indivíduo. A resposta do indivíduo. E nós temos aqui o quarto tipo de pessoa que vem desse quadrante, onde tudo está complicado. É um ambiente de baixíssima qualidade, alta toxicidade, e a pessoa, além de estar num ambiente nocivo, ruim, ela reage de maneira disfuncional, de maneira imatura. Então, é a pessoa muito imatura. Quem que são essas pessoas? Acaba sendo a pessoa de rua, o sem teto, ou pessoas que têm problemas crônicos, os indigentes, mendigos, as pessoas que acabam indo para um manicômio, não é? Para uma casa de recuperação e por aí afora, não é? Então, essas pessoas também, normalmente, elas precisam de bastante ajuda. Então, nós temos aqui 4 tipos de pessoas, não é? Então, é muito importante, quando você lida com quando você lida com aconselhamento, a gente saber trabalhar nos 2 eixos, ok? É lógico que se o seu ministério é um ministério que visa mais a ação social, se você quer só ação social, você vai trabalhar mais em qual eixo? No eixo horizontal. Porque você quer melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, você quer melhorar a qualidade do ambiente. Imagina, se o cara vive numa casa que nem telhado tem, ele está debaixo de uma lona. Então, você quer melhorar a vida dessa pessoa, não é? Mas é interessante que, se você só trabalha no eixo horizontal, isso é contra-evolutivo. Porque não adianta só você melhorar a qualidade do ambiente se você não trabalha no caráter do indivíduo. Aí você tem agora uma pessoa que tem uma condição de vida excelente, mas emocionalmente vive, ou psicologicamente, psiquicamente vive na miséria, na sarjeta, na favela, não é? Mas tem um padrão de vida excelente. Materialmente falando, a pessoa tem um padrão de vida excelente, mas emocionalmente está lá embaixo. Então é contra-evolutivo. É importante a gente trabalhar no caráter, na resposta do indivíduo e na condição do ambiente. Então são 2 fatores que realmente geram o desenvolvimento de maneira integral, que é o nosso objetivo. Se você só trabalha na resposta do indivíduo, mas você não trabalha na condição, na qualidade do ambiente, pode ser que você vai ter pouco resultado quando você lida com essas pessoas aqui. Por exemplo, quando você pensa num viciado em drogas, por que esse cara se tornou um viciado em drogas? Lógico, tem toda uma história por detrás disso, não é? Às vezes tem algumas raízes aí que são muito sérias. Existem dores que levaram, dores emocionais, morais, que levaram a pessoa a buscar realmente um falso conforto nas drogas. Aí esse cara agora se torna o problemático da família.
ele vai para uma casa de recuperação. Aí fica lá um programa de 8 meses, 9 meses, 1 ano na casa de recuperação. Ele até se recupera, porque você colocou ele aonde? Num ambiente melhor, não é? Ali ele está cuidado, ele está protegido, ele tem cama, tem comida, tem tudo. Só que, quando essa pessoa volta para a família, quando ele volta para a família, ele volta para um ambiente de muito estresse, não é? Então, de repente, o relacionamento, o pai é divorciado da mãe, o ambiente ali dentro é um ambiente hostil, de muita briga, de muita confusão, vergonha, não é? E o que acontece com essa pessoa que tinha sido recuperada quando volta para esse ambiente? Recai. O cara recai. Rapidinho caiu de volta. Agora, se você não só tira a pessoa desse ambiente, está lá, um programa na casa de recuperação, mas você começa a trabalhar aqui com a família desse indivíduo. E normalmente a família já rotulou ele como problemático, não é? Só que não é que ele é o problemático, ele é o resultado de uma família disfuncional. Ele só é o sintoma de que tudo vai mal naquela família. E você começa a trabalhar, então, no comportamento do pai, da mãe, no relacionamento dos pais, dos irmãos, da família em geral, começa a haver uma melhora aqui. Quando essa pessoa volta para casa, dificilmente essa pessoa recai. E isso que eu estou te falando, gente, isso já é fruto de uma pesquisa científica. Sempre que você trabalha na qualidade do ambiente, principalmente um ambiente familiar, você ministra o caráter do indivíduo, mas você trabalha na qualidade do ambiente, você consegue ter um sucesso de até 75% nos casos de pessoas com envolvimento de drogas. Então, é um quadro assim interessante para a gente poder, não só a gente poder se diagnosticar, nos enxergarmos, não é? Mas também isso nos dá dicas das duas maneiras como nós temos que trabalhar, na nossa própria realidade e na realidade das pessoas que nós estamos querendo ajudar. A gente sempre tem que trabalhar de maneira sistêmica, tá? Mas priorizando o caráter, a resposta do indivíduo, a despeito da condição ou da qualidade do ambiente, trabalha na resposta do indivíduo, não é? Então quando você trabalha nesses dois eixos, os resultados vão ser tremendos. Você vai maximizar o potencial do aconselhamento. Vamos ver como o inimigo destrói a nossa autoestima, nos induzindo através do seu sistema mundano a essa plataforma de rejeição. Lógico, gente, qual que é o propósito maior de Satanás? É desfigurar a imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas. Quando eu falo imagem e semelhança, não estou falando imagem e semelhança física, não é que meu nariz é igual ao de Deus, o olho, não. Nós fomos criados imagem e semelhança moral de Deus. E Satanás quer bagunçar isso, desfigurar essa imagem e semelhança. E qual que é o eixo que ele faz para isso? As nossas emoções, nossa autoestima, nossa identidade, não é? Ele começa realmente a abalar esses alicerces. Seu objetivo é nos levar a embasar as nossas vidas em qualquer coisa que não sejam os valores de Deus. É fazer uma casa sem alicerce. Isso tudo que o diabo quer, não é? Porque no momento que ele ativa qualquer intempérie, realmente a nossa vida é derrubada. Então, Então vamos entender como é que isso funciona. Olha só,
O primeiro princípio aqui que a gente tem que entender, que é um princípio de ação do inimigo, é que Satanás invariavelmente traça os seus ataques em virtude das necessidades e fraquezas humanas. O diabo dificilmente ele vai querer te atacar numa área que realmente você está estabilizado. Como é que ele vai afetar o que está estabilizado na sua vida? Entrando por uma área fraca, vulnerável. Então, ele explora a fraqueza moral, a debilidade emocional, bem como aqueles momentos, os momentos críticos de aridez, que todos nós passamos, não é verdade? Tem hora que parece assim que você está num deserto, não é verdade? Espiritualmente falando. Então, foi exatamente quando Jesus teve fome que Satanás trouxe uma especulação realmente para ferir a sua identidade. Agora, não foi uma fome qualquer, né? A Bíblia fala Jesus, quando Jesus teve fome. Eu não sei o que é 40 dias de jejum. Eu, pessoalmente, direto assim, eu não sei o que é isso. Mas eu imagino que Jesus devia até ter cãibra, já era uma necessidade realmente orgânica de alimento. E nesse momento, mais cruciante, de maior necessidade, agonia, dor, então vem a especulação demoníaca. Aí veio o ataque. É um oportunista, não é? Então, é importante nós entendermos isso, que o ataque do inimigo sempre vai ser nesses pontos de maior necessidade, né? E aqui, então, nós temos um quadro, e nesse quadro nós vamos desvendar esse plano. Eu estava falando esse princípio onde o inimigo nos ataca a partir das necessidades, porque esse é o ponto de partida desse ciclo. Então, para falar daquele primeiro aspecto do ciclo, nós vamos explicar um pouco sobre a pirâmide de necessidades. E isso está muito bem colocado por esse homem chamado Maslow. Então é chamado a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas. É muito importante a gente entender as necessidades humanas, porque é a partir daí que o inimigo vai estabelecer os seus ataques, as suas infiltrações. Então, todos nós temos uma necessidade espiritual, primeiramente. Todos nós temos uma necessidade espiritual de Deus. Todo ser humano tem um vazio espiritual. Isso é fortemente evidenciado através da infinidade de religiões existentes. O diabo tem usado essa necessidade espiritual do homem para enganá-lo através de uma religião ou uma filosofia qualquer. O que mais tem no mundo são religiões. Mas, na verdade, apesar do homem perceber a religião como uma necessidade sentida, qual que é a necessidade real do ser humano? Não é uma religião, é intimidade com Deus. Há uma diferença entre a necessidade sentida e a necessidade real. Muita gente pensa, eu preciso de uma filosofia, eu preciso de acreditar em alguma coisa, todas as religiões são boas, eu preciso de uma religião. Não, você não precisa de uma religião ou uma filosofia. Você precisa da verdade. Você precisa de intimidade com Deus. Então, todos nós temos esse vazio, um vazio espiritual. E a gente vê essa busca aí. Quando você olha para tanta religião e filosofia no mundo, você vê essa busca que expressa esse vazio, essa necessidade espiritual do ser humano. O ser humano não é só comamos e bebamos que amanhã morreremos. Tem um vazio espiritual. A segunda necessidade são as necessidades emocionais, que estão aí
muito bem colocadas na pirâmide de Maslow, ok? E que nós vamos voltar aí. E a terceira são as necessidades físicas. Todos nós também precisamos da segurança de um lar, um ambiente familiar, o suprimento das necessidades cotidianas. Tudo isso é fundamental para a autoestima de qualquer indivíduo. É ou não é verdade? Imagina, se você não tem onde morar, você está dependendo de uma outra pessoa, você não tem nem o que comer. Isso afeta a sua autoestima? É bem possível. Não é? É bem possível. Mas o aspecto, não é, considerando esse vazio espiritual, as necessidades emocionais e as necessidades físicas, o aspecto que, de certa forma, mais nos afeta, mais nos manipula, tem a ver com as necessidades emocionais, que é o que está aí. Então, todo ser humano tem, primeiramente, uma necessidade de ser amado. Ser amado, ser aceito, não é? Não que você tenha que viver em função disso, nós vamos explicar depois, mas todos nós instintivamente buscamos por amor e aceitação. Então, essa necessidade de relacionamentos mais íntimos e afetivos, você se sentir querido, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Então, você chega num ambiente e ali você é aceito. Você se sente bem com aquelas pessoas. Você sabe que as pessoas te amam realmente pela pessoa que você é. Isso realmente traz um conforto emocional que todos nós, de certa forma, direta ou indiretamente, buscamos. Quando você chega num ambiente, por exemplo, onde você percebe que por alguma característica ou qualidade sua, as pessoas te rejeitam, olha, não é fácil lidar com isso. É bem possível que todos já passaram por uma situação de você estar apaixonado por alguém e quando você compartilha isso com toda a expectativa com aquela pessoa, a pessoa chega e simplesmente te descarta. São esses momentos realmente contundentes da vida, não é? Onde você está se sentindo como? Não aceito, não amado. Segunda coisa é isso, é você se sentir respeitado, tem muito a ver com as nossas realizações. Então, todos nós temos essa necessidade de ter satisfação no sentido de expressar criatividade, você ser credibilizado, sentir que as pessoas têm você como alguém confiável, principalmente naquela área onde você trabalha, não é? Você ser admirado nas suas habilidades. De certa forma, todos nós estamos buscando isso. Quando você é desconsiderado, é desrespeitado por alguma qualidade ou falta de qualidade que você tem, realmente isso vai mexer com a nossa estrutura. Não é? Quando você é tratado de uma maneira indigna, porque você não estava bem vestido ou suficientemente bem vestido, como manda o figurino, não é? Então isso produz realmente um sentimento que gera conflito, um conflito extremo. Também todos nós temos necessidade de ter autoestima, de acreditar no próprio potencial. Quando você mesmo começa a perder a fé no seu potencial, isso nos abala. Não é verdade? Isso nos deixa realmente muito vulneráveis, muito susceptíveis a muitos maus pensamentos, muitas conclusões erradas, não é? Ficamos realmente muito vulneráveis. Autoestima. Também todos nós temos essa necessidade emocional de pertencer, questão do calor humano,
a interação social, você sentir que as pessoas apreciam e valorizam a sua presença, não é? Quando você chega, as pessoas gostam, ficam animadas, expressam isso para você. Em contrapartida, imagina, você chega num ambiente e a pessoa já solta uma palavra de desgosto porque você chegou. É complicado. Nós vamos ver que tudo isso aqui gira em torno de uma palavrinha só. Esse é o tendão de Aquiles do ser humano. Que palavra é essa? Aceitação. Aceitação. Invariavelmente, o que mais motiva o ser humano, emocionalmente falando, é isso. No fundo, o que todo mundo quer, gente? É ser aceito. Então, nós estamos tentando destrinchar isso aqui, não é? Então, é você ser amado, não é? Você sentir que as pessoas te valorizam, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é, que você representa para elas de fato, não é? Você ser respeitado, as pessoas admirarem você dentro da realização que você faz, autoestima, questão de você pertencer, todo mundo tem essa necessidade. Então, esse desejo de pertencer, eu me lembro quando era criança, e eu fui criado assim numa vizinhança que a gente tinha muitos amigos mesmo, né? Então jogava bola todo dia, era muita diversão junto. E eu me lembro que teve uma época assim, que às vezes quando alguma pessoa fazia alguma coisa que a turma não gostava, o pessoal combinava assim, vamos gelar o fulano hoje. E aí estava todo mundo lá, a turma toda lá na esquina e tal, chegava o fulano, quando o fulano chegava, todo mundo virava as costas para ele. Ele ia falar com uma pessoa e fingia que ele não estava ali. E muitas vezes o fulano era você. Rapaz, era terrível, você não tinha outra saída senão, depois de 5 minutos, ia ficar num clima tão constrangedor, tão ruim, de tanta humilhação que você tinha que sair fora e ir embora. Não tinha jeito. Aquilo era a morte. Não é? Pertencer, não é? Então, você pertencer a uma igreja, ter uma turma para sair, não é verdade? Todo mundo tem necessidade disso. Também segurança. Segurança tanto física quanto emocional. Todos nós temos uma necessidade de nos sentirmos seguros, não é? Amparados, ter a quem recorrer. Necessidade que todos nós temos. Quando você está numa situação assim que você não tem segurança nenhuma, é uma sensação horrível, não é? Uma sensação terrível. E também ali, como eu coloquei, as necessidades fisiológicas, saúde, alimentação, descanso, não é? Então, quando você começa a ser desamparado aqui, você está doente e você não tem a quem recorrer, você não tem como cuidar da sua própria saúde, ou você tem uma necessidade de alimentação e você também não tem a quem recorrer e começa a passar necessidades, você não tem um teto. Então, na verdade, todos nós precisamos de uma dignidade em relação a essas necessidades. Isso tem que ser correspondido de alguma forma nas nossas vidas. E, obviamente, tudo isso nós vamos realmente receber através do nosso relacionamento com quem? Com Deus. Especialmente através do nosso relacionamento com Deus. Então, gente, esse é o primeiro aspecto. Esse é o primeiro aspecto do nosso ciclo aqui. As necessidades humanas. Necessidade de ser amado, respeitado, de ter autoestima, pertencer, se sentir seguro, ter as necessidades cotidianas supridas.
Então, de certa forma, é aqui que o inimigo vai tentar uma infiltração. Ok? Agora, vamos entender como é que essa infiltração acontece. Satanás, ele age da seguinte maneira, esse é o jogo dele. Ele fala assim, olha, você quer essas coisas, você quer ser aceito, como nós falamos, nós resumimos tudo isso aqui na palavra aceitação. Você quer ser aceito, realmente você quer ter, não é, o companheirismo, o amor, o respeito de tudo e de todos? Todos nós queremos. Só que o diabo fala, olha, tem algumas exigências. Eu até faço, eu garanto isso para você. Esse é o jogo do diabo. O diabo garante a nossa aceitação. Mas, para isso, ele estabelece algumas exigências. Tem algumas exigências. Então, veja bem, o que você tem que fazer ou ser para realmente ser aceito pelas pessoas? O que você tem que... Como é que tem que ser para você ser uma pessoa aceita? Isso. Mas o que o sistema te exige? Eu coloquei ali algumas coisas, né? Se você tem status, se você tem um padrão de vida muito elevado, ou talvez você não tem, mas você mostra que tem. Você é um cara bacana, não é? Que tem um padrão de vida assim muito elevado, mora num bairro nobre da cidade. Você vai ser aceito? Vai. Não é verdade? Você vai abrir uma conta aqui num banco, aí você chega e fala, não, eu moro lá no Batel, cobertura no Batel. O gerente vai querer abrir aquela conta em 2 minutos para você, né? Então o mundo exige isso, status. Você já percebeu que muita gente, às vezes, ele expressa, ele quer demonstrar que tem isso, quando na verdade não tem. Inclusive esse é o drama até de muitas novelas. É o cara que mora no subúrbio, mas ele dá uma que é bacana, que é rico, que é não sei o quê. E no final da novela todo mundo descobre que ele não tem onde cair morto. Mas o que fez essa pessoa a criar uma imagem, uma fantasia em cima disso? O que ele queria? Ser aceito. Porque se ele não tivesse status, ele não podia namorar com a filha do empresário. Ele não seria aceito, não é? Uma outra coisa ali, vamos dizer, uma personalidade extrovertida. Um negócio engraçado, mas é uma exigência. Normalmente aquela pessoa que tem um temperamento assim mais festivo, mais extrovertido, piadista, ele tende o quê? A monopolizar a atenção e a apreciação das pessoas. É ou não é verdade? Agora, a pessoa que tem uma personalidade assim mais divertida, ele é melhor do que aquela pessoa que tem um temperamento mais quieto? Não. Então, algumas pessoas que têm um temperamento mais quieto, o cara fica numa luta, rapaz. E muitas vezes é aquele jogo. Você já viu uma pessoa que não sabe contar piada, querendo contar piada? É um negócio terrível, é um desastre, aí que piora, porque a pessoa quer ser alguém que ela não é. E uma coisa que não tem jeito, gente, é você querer realmente manipular, forçar um outro temperamento que não é o seu. É complicado.
Também uma outra coisa que o mundo exige, veja bem, não é que essas coisas são erradas, elas não são erradas, gente. A questão é a nossa motivação. Entendeu? É muito sutil o negócio. Uma outra coisa ali é a questão da cultura, o intelecto. Se você é uma pessoa que tem muita cultura, você viajou todos os países do mundo, foi em todos os continentes, é PhD, é um doutor, você vai ser aceito? Opa, as pessoas vão te ver com outros olhos, não é verdade? Ah, é o doutor fulano de tal, não é? E tem muita gente, na verdade, que às vezes a pessoa, ela chega num ponto assim, mas no fundo, às vezes aquilo nem é a vocação dela. E por que ela chegou nesse ponto? Busca de aceitação. Busca de aceitação. Há um tempo atrás eu estava conversando com, você vê, um pastor. Cara, beirando já os 50 anos de idade. E ele então me contando, ele falou, Cote, olha, eu acabei de me graduar na universidade, me formei e tal. Eu falei, não, que joia, que legal, não é? Mas ele começou a me contar uma história por trás daquilo. E ele falou, não, Cote, na verdade, eu só me formei para provar para o meu pai que eu tinha capacidade. Porque a vida inteira, o meu pai falou que eu não tinha condição de ter um curso superior. A vida inteira. Então, para provar para ele, eu me formei, mas eu nem vou exercer isso não. Olha, gente, até onde uma pessoa, por causa da rejeição, pode chegar. Entende? Só para ser aceito. Também uma outra coisa que pesa demais é o quê? Boa condição financeira. Isso aqui talvez é o que mais manda. Às vezes o cara não tem nada daquilo outro lá, mas tem muito dinheiro no bolso. Isso vai comprar a aceitação das pessoas? Ela vai ter muitos amigos? Muitos amigos. Não é? É uma das coisas que mais falam alto. Não é à toa que se o cara ganha na loteria, de um dia para o outro, todo mundo é amigo dele. Não é verdade? Então, boa condição financeira. Você tem que ser rico. Você tem que ser rico, porque dinheiro, de certa forma, é sinônimo de poder. Não é? O dinheiro está em todas as áreas da vida. O dinheiro, de certa forma, compra quase tudo. Compra pessoas, compra sexo, compra favores, compra tudo. Não é? Então, se você tem dinheiro, por que muita gente quer ter dinheiro? Quer ter muito dinheiro? Agora você vai ver essa sensação de poder. Esse poder, essa aceitação que a pessoa passa a ter, a pessoa começa a ser endeusada, né, como alguém realmente extremamente poderosa. Também um outro ponto, nós estamos pegando aqui os aspectos assim mais básicos, né, mas é a beleza física, a beleza. Veja bem, o mundo exige isso para você ser aceito, amado. Que você tenha que se enquadrar num certo padrão de beleza. E se você não enquadra naquele padrão ali, o que vai acontecer com você? Ser rejeitado. Agora, qual que é o padrão de beleza de Deus? Oi? Qual que é o padrão de beleza? Fisicamente, não espiritualiza não, gente. Fisicamente.
O padrão da beleza de Deus é a diversidade. A diversidade. Deus, para expressar a beleza dele, ele criou milhões de pessoas à sua imagem e semelhança diferentes. Cada um de nós expressamos um pouquinho da grandeza e da beleza de Deus. É diversidade. Agora, o que Satanás fez? Ele estabeleceu um certo padrão que ele exclui pelo menos 95% da população. É ou não é verdade? No mínimo, está excluído. Não é? E a gente vê hoje, inclusive, essa famosa ditadura da beleza, onde tem que esculpir o corpo, não é? Tanto o homem quanto a mulher, essa enxurrada das cirurgias plásticas, a pessoa tentando melhorar de uma forma ou outra a sua aparência, e muitas vezes até ao invés, lógico que se a pessoa tem um problema de saúde, até justifica uma cirurgia plástica, mas muitas vezes não é esse o caso, muito pelo contrário, a pessoa está colocando em risco a própria saúde. Quando uma pessoa que não precisa de uma cirurgia plástica quer fazer, aí você começa a ver esses casos até de pessoas que aquilo ali reverte realmente num processo terrível, pessoas morrem na anestesia, não é? Processo de cicatrização complicado. Então a gente vê realmente uma busca por isso. Um dos exemplos nesse sentido, não é? A questão voltando ao Michael Jackson. Veja bem, gente, até onde uma pessoa chegou querendo mudar a própria fisionomia. Mudou o cabelo, mudou o olho, mudou o nariz, mudou a cor da pele, entende? Gente, até onde uma pessoa pode chegar sendo estimulada por essa rejeição toda? A pessoa não se aceitar, não é? Como, na verdade, Deus a criou. Então a gente vê aqui uma série de pontos, uma série de exigências. Tipo assim, você quer ser aceito? O diabo fala, esse é o jogo dele. Você quer ser aceito? Você vai ser aceito, mas tem uma coisa. Essas exigências você vai ter que cumprir. Status, não é? Personalidade divertida, ser uma pessoa extremamente culta, uma excelente condição financeira, beleza física e por aí afora. Então, por exemplo, no status, se a pessoa tem status, ela se sente como? Por cima. Essa é a tendência. A pessoa se sente por cima. Eu sou de um nível mais elevado que o fulano. Eu moro naquela cobertura em tal bairro. Onde é que você mora? Não é? Eu tenho tal carro, status. E tem gente que tem status e não tem onde cair morto. Não é verdade? Se você não atende, você se sente como? Discriminado. Eu sou inferior. Se eu não tiver um apartamento daquele, eu sou inferior. Irmãos, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Não é verdade? Em relação à personalidade extrovertida, se você atende, então você sente que você domina a conversa e você se sobrepõe ao grupo. Emocionalmente você domina. Se você não atende, você não tem essa personalidade divertida, você se sente envergonhado, tímido, sem liberdade. Em relação à cultura, uma boa formação escolar, se você tem uma formação escolar, você se sente o quê? Superior. Eu sou do nível superior. Sou de um nível mais elevado. Eu não me contamino com essa ralé. Não é? Agora, se a pessoa não tem um diploma universitário, ela se sente o quê? Desvalorizado, não reconhecido. Eu sou ignorante. Irmãos, ninguém é ignorante. Há diferentes tipos de inteligência.
Há diferentes tipos de sabedoria. Lógico, se você tem um curso superior, você tem uma inteligência e uma sabedoria que você foi treinado para ter. Mas quem não tem um curso superior, vai ter outros tipos de inteligência. Não é? Por exemplo, na questão de construção civil, eu conheço pessoas que não têm nem o primário, mas elas sabem construir muito melhor que um engenheiro. Muito melhor. Se você tem uma boa condição financeira, você se sente onde? No controle de qualquer situação, porque o dinheiro manda. Mas se você não tem um centavo no bolso, você se sente impotente. Se você é uma pessoa que atende o padrão de beleza, você tem aquele sentimento de conquista. Você quer conquistar todo mundo. Mas se você não tem, você se sente como? Inadequado. É uma luta. Então, olha só, gente, é claro que comparando-nos com outras pessoas em relação a esses valores, a essas exigências, nós vamos acabar em vários daqueles pontos, em várias dessas exigências, ou em alguma delas, numa profunda crise de valor pessoal. Porque sempre vai ter uma coisa que nós não vamos atender. Sempre vai ter. Alguns se sentem desvalorizados porque não têm uma boa condição financeira, outros se sentem ignorantes e inferiores por causa do baixo nível escolar, outros ainda se sentem feios ou altos demais, baixos demais, magro demais, gordo demais, escuro demais, branco demais, o nariz é grande, o cabelo é ruim, não sei o que mais. E assim por diante. Não, mas é verdade. Então a gente ouve, às vezes, pessoas dizendo assim: saí de casa adolescente, lutei na vida, estudei, trabalhei, só para mostrar para o fulano que eu posso vencer. Gente, de tantas formas diferentes, as pessoas estão buscando algum tipo de sucesso com o objetivo de quê? Sentirem-se aceitas, porque o sistema, o jogo que Satanás faz, funciona assim. O jogo funciona dessa forma. Quanto mais lutamos pela aceitação, tanto mais estamos sendo vencidos pela rejeição. A chave é não lutar, mas descansar, aprendendo com Deus a sermos nós mesmos, confortavelmente. Meu querido, a coisa mais linda em Jesus é que Ele nos liberta para sermos nós mesmos. Nós mesmos. Do jeito que você é. Com o nariz que você tem, com o cabelo que você tem ou não tem, não é verdade? Sendo mais gordinho, baixinho, altinho, não importa. Quanto mais você luta para ser aceito, mais você está perdendo essa guerra. Mais você está perdendo. Porque é isso que o diabo quer. É que você mergulhe de cabeça aqui, lutando pela aceitação. Você está fazendo um jogo de quem, gente? Do diabo. Jesus falou que você pode medir uma pessoa pelas coisas que ela tem? Não. Não. É o que eu falei. Na verdade, gente, todas essas coisas aqui, a gente só vai encontrar em Deus, essa realidade. Por isso que a gente tem que alinhar o nosso coração com o padrão de Deus. Veja bem, gente, o que ocorre? Fazendo esse jogo, quando você está tentando cumprir essas exigências a ferro e a fogo, se esforçando para isso,
dormindo tarde, acordando cedo, comendo pão de dores, não é, para conseguir isso aqui. O que vai acontecer? Em algum desses pontos, ou em vários, de repente, não é? Você pega, fala o Michael Jackson, o cara é um talento, o cara é famosíssimo, não é? O cara é riquíssimo, mas ele tinha um problema com a aparência dele. Com a aparência dele. Então, nesse ponto, o diabo entrou com tudo e arrebentou. Decepção. Em algum ponto, ou em vários, vai haver uma forte decepção. É interessante, sempre que eu aconselho alguém que está lidando com seus traumas, a gente percebe essa linha de ação baseada em golpes repetitivos, não é? Um episódio de rejeição após o outro na mesma área, como que um ataque calculado. O diabo sabe aonde bater. Nesse ponto que você não atende, é onde ele vai pegar. E gera, muitas vezes, ali, os complexos. Eu lembro que tinha uma equipe missionária nossa, antigamente, e tinha um irmãozinho que ele tinha essa síndrome, porque ele não estudou. Então ele tinha um complexo, né? Ele queria ser um mestre, quando na verdade o dom dele não era aquele, ele era um servo por excelência. Ele queria ser uma coisa que ele não era. Então, o pior adjetivo que você podia falar com ele era ignorante. Ele saía do sério. Eu lembro uma vez, estava junto, alguém falou, gente, vamos tomar um refrigerante? Ele falou, ignorante? Quem me chamou de ignorante? Ele queria partir para a briga. Não, você tomou um refrigerante. Mas ali ele revelou a ferida dele. Mas a gente observa esses golpes calculados, porque sempre foi taxado dessa forma. Então, alguns desde cedo foram discriminados racialmente, outros atacados sempre na identidade sexual, outros em algum aspecto da sua aparência física, não é? Até apelidos que vinham assim para depreciar a pessoa. A estratégia é sempre essa: explorar áreas de fragilidade, construir complexos, traumas. Então, considerando-se essas exigências do mundo para sermos aceitos, fica claro que esses valores impostos, eles são sempre inatingíveis na sua totalidade. Com isso, o diabo sempre tem uma brecha para entrar de sola com rejeição, transformando esses pontos fracos em terríveis complexos, onde a carência afetiva se instala, se aprofunda. Então, nessas situações também se aloja uma maneira muito sutil do diabo acusar a Deus. Você já percebeu isso? Aí que ele começa a te colocar contra Deus, ele começa a responsabilizar a Deus, culpar a Deus por essas falhas ou limitações, entre aspas, em relação ao sistema que o próprio Satanás impôs sobre o mundo. Gente, essa é uma das mais poderosas raízes da rebelião humana contra Deus. Então, muitos complexos nascem o quê? De frustrações e rejeições nessas áreas que não são correspondidas. Nós não conseguimos corresponder. Como não podemos, na verdade, atender essa exigência imposta sistematicamente pelo mundo, nós passamos a viver algemado por uma concupiscência de aceitação naquela área. É uma concupiscência. Ficamos só cobiçando uma aceitação. Eu tenho que ter aceitação, eu tenho que conquistar um dia essa aceitação. E isso então se transforma o quê? Num ciclo que nós chamamos o ciclo de depreciação pessoal.
tentando atender as necessidades, a necessidade de aceitação, você busca cumprir essas exigências, vai se decepcionar, isso traumatiza você, e esses traumas aprofundam o nosso déficit emocional, vai construindo esse buraco da carência afetiva que distorce a nossa personalidade e agrava ainda mais a nossa necessidade por aceitação. E não para, então isso vira um ciclo. E quanto mais você está tentando pagar o preço que o mundo cobra para ser aceito, se decepcionando e se tornando cada vez mais carente, mais você está depreciando-se no seu valor. É um ciclo de depreciação pessoal. Você começa a perder o preço, perder o valor. A sua imagem e semelhança começa a ser distorcida. Então, esse ciclo de depreciação pessoal produz a formação interna de barreiras, bloqueios na personalidade, que funcionam como um mecanismo de defesa que destrói a identidade e constrói a insegurança. Ou seja, uma busca incontida por aceitação que nos leva a pagar o preço que o mundo cobra para sermos aceitos. Então, nessa tentativa de atendermos às exigências do mundo, acabamos frustrados, complexados, complexo de inferioridade ou superioridade. Nós vamos ver, inferioridade e superioridade são os dois extremos da mesma vara, uma coisa só é compensação da outra, não é? Isso apenas agrava o sentimento de carência afetiva e rejeição, fechando esse ciclo que impõe um processo de autodesvalorização. Cargas de rejeição influenciam cada vez mais a pessoa a se relacionar em virtude desses mecanismos de defesa que se baseiam na autoproteção e no medo de não ser aceito. Com isso, valores como transparência, humildade, sinceridade são sacrificados em prol da projeção de uma aparência que consiga a aceitação tão cobiçada. E dessa situação emergem personalidades distorcidas por diferentes estratégias de manipulação. Gente, é um processo realmente terrível, onde você começa a construir todo um mecanismo, dá toda uma aparência para que você consiga essa aceitação que você cobiça, mas para isso você tem que negociar os valores que poderiam fazer de você uma pessoa realizada. Então, esse ciclo também impõe um efeito parafuso, porque quanto mais você gira nesse ciclo, mais você está aprofundando o quê? Essa carência, esse déficit emocional, essa necessidade de aceitação. Então, quanto mais acreditamos na rejeição, cobiçando a aceitação, maior é a carência afetiva. E a carência afetiva é o ângulo que define o grau de distorção e desequilíbrio emocional da nossa personalidade. Depois nós vamos estabelecer isso certinho. Como é que eu sei o tanto que eu estou defasado do propósito de Deus na minha personalidade? Como é que eu defino esse ângulo de distorção emocional, de desequilíbrio emocional? Pela carência afetiva. Quanto maior o seu déficit, quanto maior a sua carência, a sua necessidade de que outros supram você emocionalmente, mais distorcida está a sua personalidade. Nós vamos ver que em Deus, realmente, você não precisa disso. Não é? A Bíblia fala que Jesus foi a pedra rejeitada pelos homens, porém para com Deus, eleita e preciosa. Entende? Por mais que Jesus foi rejeitado, olha, isso não tirou ele do domínio da sua personalidade, muito pelo contrário. Então, esse ciclo alimenta
essa crise de valor pessoal, afetando profundamente a nossa identidade, a maneira de nos ver, a nossa segurança pessoal vão se deteriorando. Simultaneamente, ao tentarmos forjar essas exigências do mundo em nós, vamos construindo barreiras na nossa personalidade que nos isolam dos valores e dos padrões saudáveis para o relacionamento. Aí você mordeu a isca. A nossa personalidade internamente vai se tornando bloqueada, não é? E daqui a pouco se resume numa estrutura de medo e autoproteção. Nosso comportamento é tudo em virtude disso, medo e autoproteção. Aquele medo de ser ferido, o medo de ser rejeitado. Eu não posso fazer isso, porque o fulano pode interpretar assim e me rejeitar. Eu tenho que ser assim, assim, assim. Se eu não for assim, 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 eu vou ser rejeitado. Nossa estrutura espiritual fica totalmente abalada. Então, esse processo, gente, de carências, abusos e rejeições, lógico, isso começa onde? Desde cedo. Desde cedo na nossa vida, lá na infância. Vai embotando a nossa personalidade e, ao mesmo tempo, nos distanciando de Deus e da sua verdade. Não é? Agora, veja bem, quando você olha para esse ciclo, qual que é o combustível desse ciclo, gente? Qual que é o combustível desse ciclo? O que faz uma pessoa pagar esse preço? O que faz uma pessoa tentar forjar essas exigências do mundo para ser aceito? O que faz a pessoa entrar nessa roda viva, nesse sistema? Essa é a palavra, gente. Dor. Dor. Dor emocional. Dor moral. É que quando uma pessoa é rejeitada, isso dói. O agente principal, o combustível emocional que nos induz a esse processo cíclico de autodepreciação é a dor emocional. Gente, entenda uma coisa. A dor da rejeição é o pior tipo de dor que existe. Muito pior que a dor física. É só com Jesus que nós podemos aprender a superar essa dor. O sentimento de rejeição, a humilhação, a vergonha, o sentimento de insuficiência podem facilmente descontrolar as reações humanas. Isso compromete a formação do caráter, prendendo o comportamento em cadeias ativas ou passivas de rebelião. A dor. Quando você está sendo rejeitado por alguém, renegado, injustiçado, traído, olha, essa dor é que nos leva realmente a entrar nesse sistema. Nós temos que aprender a lidar com essa dor. Eu não esqueço uma vez uma cena, eu tinha levado meu filho no pronto-socorro, tinha cortado o dedo, estava dando uns pontos, então entrei, o Gabriel era pequeno, entrei lá dentro do pronto-socorro para ele fazer a sutura, e de repente chegou um rapaz, cara grande, né? E estava com um pano assim na cabeça. Quando ele tirou o pano, o sangue esguichou lá no teto da cabeça dele. E ali o enfermeiro tentando pinçar, não sei, veia ou artéria que tinha rompido aqui, eu acho que tinha sido uma artéria que tinha rompido. Mas o que me chocou muito foi que esse rapaz, ele não parava de falar assim: pai, por que o senhor fez isso comigo? Pai, por que o senhor fez isso comigo? Pai, por que o senhor fez isso comigo? Ele não parava de falar isso. Mas me deu uma compaixão tão grande, ele não estava nem aí para aquele sangue esguichando. Ele não estava nem aí para aquele ferimento. O que ele estava sentindo era a dor da agressão do pai. Se ele morresse ou não morresse, ele não estava nem aí. Ele estava sentindo essa dor da agressão. A dor emocional, gente, é muito pior que a dor física. É muito pior que a dor da rejeição. O pior tipo de dor é a dor da rejeição. O Jimmy, que é o nosso
o fundador da Geocon aqui no Brasil, tem uma história muito forte, assim, porque veio de uma família que o pai abandonou. E quando o Jimmy nasceu, ele nasceu com um problema nos pés, os pés dele nasceram virados para trás. Então ele teve que fazer uma série de cirurgias para corrigir os pés. Várias cirurgias. E algumas delas eram intermediárias. Então ele conta, certa vez, ele precisou de fazer uma cirurgia, que ele colocou aqui no lugar do osso do calcanhar, um toco de platina. Pouco tempo depois, hora que aquilo moldasse, ele ia fazer uma outra cirurgia. Então ele ficou o toco de platina para fora do pé. Quando ele estava acordando da anestesia, assim, um pouco grogue, né? Uma vontade terrível de ir no banheiro, quando vê, ele pula da cama para ir no banheiro com os 2 pés. E aquilo tudo entra para dentro. Quer dizer, o que ele ia fazer no banheiro, já fez ali mesmo. Uma dor dilacerante. Mas ele fala assim, olha, essa dor não foi nada. Perto da dor que eu senti quando eu era uma criança, meu pai saiu para comprar alguma coisa e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Ele fala assim, eu ficava me culpando, não é porque eu sou um aleijado. Hoje o Jimmy é uma pessoa tão livre, né? Quem conhece o Jimmy, ele brinca com você que ele é aleijado. Ele tropeça no você e fala, querendo derrubar um aleijado? Mas ele quando criança, ele pensa, não, meu pai foi embora porque eu sou um aleijado. O problema está comigo. Esse vazio, essa dor de ser abandonado. Os pensamentos, as cargas, as opressões que vêm a partir disso. Gente, o pior tipo de dor que existe é a dor emocional. É o mais alto nível de tentação que pode nos abordar. É o que mais desequilibra uma pessoa. Gente, a maior tentação não é tentação sexual, não é tentação de gula, não. É quando você está diante de uma dor emocional. Esse é o nível mais alto de tentação. Isso pode levar uma pessoa a um desequilíbrio, as piores escolhas da vida dela. E foi nesse momento, quando a Bíblia fala que todos estavam clamando, crucifica-o, crucifica-o. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Como é que Jesus reagiu diante disso? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele teve a capacidade de enxergar a cegueira daquelas pessoas e perdoá-los. Então, esse é o pior tipo de dor que existe. Nós temos que aprender com Jesus a superá-la. A dor emocional é muito mais penetrante que a dor física. E é só da cruz que realmente nós podemos resolver isso. Enxergar a cegueira daqueles que nos ofendem. É só da cruz. Né? Então, gente, qual que é a tendência quando nós somos rejeitados? É a gente reagir de uma maneira errada. Reagir de uma maneira errada. E aqui existem 3 tipos de reações pecaminosas frente a uma rejeição. Primeira é agressão. Agressão. A pessoa, quando rejeitada, reage rejeitando, agredindo. Essa é a opção violenta de se proteger, e nós vamos ver, leva a barreiras, a muralhas, estruturas internas, barreiras de rebelião. Quando você reage diante de uma carga de rejeição, agredindo, você vai construir
internamente uma estrutura de rebelião. A segunda maneira errada de reagir é fuga e introvertimento. É quando a pessoa reage crendo na rejeição que lhe foi oferecida. Apoia-se no medo de ser novamente ferida, na autopiedade. Então, a pessoa é rejeitada e depois de ser rejeitada, ela se rejeita. Ela acredita naquela rejeição. É mesmo, eu não presto, eu não valho nada. Eu não sou ninguém. Fuga e introvertimento. Isso leva a pessoa a construir internamente estruturas na área de autorrejeição. E tem pessoas que seguem realmente uma construção da personalidade dessa forma. E a terceira maneira errada de reagir é receber ou tomar dos outros o que você necessita, a manipulação. A pessoa controla as suas reações de uma maneira a conseguir a aceitação desejada. É a maneira errada de se controlar. É controlando os outros. Ela quer tomar dos outros o que ela necessita. Então, muitas vezes, ela vai usar vários truques, né, comportamentais, mas o que motiva ela é realmente essa ânsia por aceitação. Não importa se ela está no papel do fraco, do forte, do ganhador, do perdedor, importa é ser amada, é ser aceita. Não importa os meios para conseguir os fins. Então a pessoa reage sempre tirando proveito da situação de uma maneira desonesta. Leva a uma personalidade manipuladora. Então nós vamos estudar mais na frente isso. As muralhas de rebelião, essas estruturas de rebelião, as estruturas de autorrejeição e as estruturas de manipulação. Ok?